Olá pessoal, vamos continuar a parte 9 do livro de Platão, Fédon, onde ele começa a questionar aqui, junto a Sócrates, se realmente, por acaso, a alma não vai se perder no próprio caminho depois da morte. Então eu parei quando ele dizia o seguinte, questionamento que as pessoas fazem, e aqui o Seb está comentando com o Sócrates sobre esse questionamento das pessoas. Quem sabe, dizem eles, se quando ela se separa do corpo, não ficará em parte nenhuma corrompendo-se e perdendo-se no próprio dia em que o homem morre. Se, logo que a alma se separa e sai do corpo, não se dispersará como um sopro e um pouco de fumo. Se ela não se evolará em todos os sentidos, não ficando em parte alguma. De fato, se a alma se reunisse algures em si mesma e liberta dos males cujo quadro acabaste de apresentar, seria uma grande e bela esperança, Sócrates, que se realizasse o que dizes, mas que a alma continue a existir depois da morte do homem e conserve uma certa atividade, bem como o pensamento, isso tem de ser confirmado e demonstrado bem a fundo. É verdade, Sebes, respondeu Sócrates. Então o que vamos fazer? Queres que façamos um exame aprofundado deste problema para ver se a coisa é ou não verossímil? Olha a importância, gente, do uso da razão, da lógica que ele vai desenvolvendo aqui, e é isso que a gente deve fazer para buscar, né, sermos buscadores da verdade, da sabedoria, né, aprender essa forma, né, de utilizar a nossa mente mais clara, menos impura, vamos dizer assim, para a gente buscar se aquilo que a gente está falando está correto, se o que o outro está falando está correto, e se está correto, porque tem horas que se a gente seguir por esse caminho de uma lógica, muitos pensamentos, muitas argumentações vão cair. Senão, muitas vezes estamos com falácias, né? Toda regra tem exceção, por exemplo. Né? Se toda regra tem exceção, é uma falácia, né? Porque se isso fosse verdade, não teria uma exceção, tá claro isso, né? Vamos lá, vamos seguir. Da minha parte, seja como for, disse Sebes, gostaria de ouvir o que pensas sobre este assunto. Desta feita, continuou Sócrates, se alguém me estivesse a ouvir agora, nem que fosse um poeta cômico, não penso que julgasse estar eu a ser um embusteiro, falando de coisas que não me dizem respeito. Se então assim te parece, examinemos o problema a fundo. Para tal exame, perguntemos se as almas dos homens que morreram estão no Hades ou não. Uma velha tradição que vem à memória diz que as almas existem no além, para onde foram daqui e aqui regressam renascendo dos mortos. Se assim for, se os vivos renascem dos mortos, temos de concluir que as almas estão no além, pois não poderiam renascer se não existissem. E a sua existência ser-nos-á suficientemente provada se virmos claramente que é só dos mortos que os vivos nascem. Se assim não for, teremos de procurar uma outra prova. Exatamente, disse Sebes. Não limites, então, o teu estudo, prosseguiu Sócrates, apenas aos homens, se queres descobrir mais facilmente a verdade. Estende-o a todos os animais e as plantas, numa palavra, a tudo que nasce. Vejamos, tendo em conta tudo isso, se não é verdade que nenhuma coisa pode nascer senão do seu contrário, como, por exemplo, o belo que tem o contrário, o feio, o justo e o injusto, e assim inúmeras outras coisas. Vejamos, pois, se será uma necessidade de que tudo o que tem um contrário não nasça senão desse contrário. Se, por exemplo, não será absolutamente necessário, quando uma coisa se torna maior, que ela tenha sido mais pequena antes de se tornar maior.
Sim. E se ela se torna mais pequena, que tenha sido maior para se tornar depois mais pequena. É precisamente isso, respondeu ele. E igualmente o mais fraco provém do mais forte, e o mais rápido do mais lento. Com certeza. E se uma coisa se torna pior, não era por ser melhor? E se torna mais justa, não era por ser mais injusta? Sem dúvida. Temos então por suficientemente demonstrado, disse Sócrates, que todas as coisas nascem desta maneira, ou seja, dos seus contrários. Sim. Outro problema. Não se verifica entre todos esses pares de contrários um duplo nascimento, um que faz sair um dos dois contrários do outro e outro que faz sair este do primeiro? Entre uma coisa maior e uma coisa menor, há crescimento e diminuição, e dizemos que uma cresce e outra decresce. Sim, disse ele. Não se passará o mesmo com o que nós chamamos o decompor-se e o combinar-se e o arrefecer e o aquecer e assim por diante? Mesmo que por vezes nos faltem as palavras, há pelo menos o fato de que assim tem de ser necessariamente, que os contrários nasçam uns dos outros e que haja uma geração recíproca de um para o outro. Com certeza, disse ele. Está claro aqui, né, gente, essa questão dos contrários, né? Que ele está mostrando que tudo, ele fala, vamos não olhar só para o homem, para nascimento e morte, né, corpo e alma no homem, no ser humano, mas vamos olhar em toda a natureza. E aí aqui ele está comprovando que as coisas, elas têm os seus contrários. Então, o grande, ele é grande porque ele era pequeno, né? Ele saiu do pequeno e foi ao grande. Se ele diminui, ele saiu também da grandeza e foi para o pequeno. Então, desses contrários que vão saindo esses nascimentos, uma coisa não surge sim do nada, né? Vamos continuar. Existe essa reciprocidade de um para o outro, que é o que ele quer dizer, então, corpo e alma. E não terá também a vida, continua Sócrates, um contrário? Como a vigília tem por contrário o sono? Certamente, disse ele. Que contrário? A morte, respondeu. Então, estas duas coisas nascem uma da outra, se são contrárias. E como são duas, há entre elas dois nascimentos? Sem dúvida. De um desses dois pares que acabo de mencionar e das suas gerações irei falar eu agora, disse Sócrates. Tu falarás do outro. Lembro, pois, ser um o sono e outro a vigília, estado que estamos acordados, né? E que do sono nasce a vigília, como da vigília o sono, e que os seus nascimentos levam uma ao adormecimento e o outro ao acordar. Achas que isto é suficientemente claro? Claríssimo. É agora a tua vez, prosseguiu Sócrates, de dizer o mesmo da vida e da morte. Não admites que o contrário da vida seja a morte? Sim. E que nasçam uma da outra? Sim. Então, que é que nasce da vida? A morte, respondeu ele. E da morte, prosseguiu Sócrates. Devo confessar, disse ele, que é a vida. Portanto, sebes, é dos mortos que nasce o que tem vida, tanto coisas como animais? Obviamente, disse ele. Por conseguinte, continuou Sócrates, as nossas almas existem no Hades? Assim parece. Ora, das duas gerações desses dois contrários, há uma que é fácil de ver, pois com certeza que é fácil ver que se morre, não é? Com certeza. Que havemos então de fazer? Prosseguiu Sócrates. Não oporemos a esta geração, a geração contrária, dizendo que deste lado a natureza coxeia, ou tornar-se-á necessário opor ao morrer uma geração contrária. Isto é absolutamente necessário, disse ele. Que geração é essa? Reviver. Neste caso, continuou Sócrates,
Se o reviver existe, reviver é uma geração que passa dos mortos aos vivos? Sim. Estamos, pois, mais uma vez de acordo em que os vivos nascem dos mortos, tal como os mortos nascem dos vivos. Eu sei que é um pouco chocante às vezes a gente ler dessa forma, gente, mas é muito interessante, né? A gente entender essa ideia dos contrários e dos dois nascimentos, né? O nascimento que faz surgir a morte, o nascimento que faz surgir a vida de alguma maneira, né? O nascimento que faz surgir o ocaso, o nascimento que faz surgir a aurora, né? Esses dois momentos, né? Mas que são contrários dentro de uma mesma natureza. Então, se existe a vida, essa vida vem de algum lugar que estava na morte e se existe a morte, esta morte veio de algum lugar que estava na vida. Isso é claro, né? Vou ler só mais um parágrafo e vou parar. Estamos, pois, mais uma vez de acordo em que os vivos nascem dos mortos, tal como os mortos nascem dos vivos. Sendo assim, julguei ter encontrado nisto uma prova bastante de que as almas dos mortos existem forçosamente augures de onde regressam à vida. Parece-me, Sócrates, retorquiu Cebes, tratar-se de uma consequência forçosa dos princípios em que nos encontramos de acordo. Continuamos amanhã com mais detalhes dessa questão. Beijos para vocês. Leiam o livro, pessoal. Ouçam novamente, leiam e releiam. São conceitos importantes para que a gente entenda realmente. Bye, bye.